Vamos falar sobre gestão de documentos? Meu nome é Camila Silveira e eu sou especialista em certificações e hoje eu quero conversar um pouco mais com você sobre o controle dos documentos e registros. Como você faz essa gestão dos documentos? Vamos lá? Antes da gente iniciar o tema, é importante a gente relembrar o que significa informação documentada. Informação documentada são todos os documentos e registros de uma organização. Então, os documentos, eles são aquelas regras, padrões que devem ser seguidos e que são utilizados dentro da empresa, como, por exemplo, instruções de trabalho, procedimentos, manuais, modelos, fichas técnicas e etc. Já o registro, ele é a prova de que a regra está sendo seguida. Isso significa que é um formulário preenchido, uma ata de reunião, um contrato, ou uma foto, ou alguma outra coisa, né, que evidencie que aquela regra está sendo realizada. Então, a documentação como um todo, ela precisa estar disponível aonde for necessário. E é aí que entra a gestão dos documentos e o controle desse processo. A gente tem que levar em consideração que quando existe uma má gestão dos documentos, isso gera um risco para a empresa. Quais são os riscos? O risco de colaborador acabar pegando um documento que não deveria, ou seja, é um documento que não está mais em vigor, mas ele ainda tem com ele e você nem sabia que ele tinha. Como também a dificuldade de localizar um documento ou um registro. As pessoas precisam ter fácil acesso a essas informações. E quando elas têm essa dificuldade de encontrar, isso também mostra que não há uma gestão eficiente desses documentos. E isso é um risco porque a empresa pode ali arcar com alguma consequência indesejada. Uma outra situação que pode acontecer é de ser disponibilizado para um grupo um documento que era confidencial. Então, quando a gente faz uma boa gestão de documentos, a gente consegue entender quais são os documentos que são confidenciais ou não, para poder disponibilizar da melhor maneira possível. E um outro ponto que a gente não pode deixar de dizer é que acontece também a perda dos documentos. Ou seja, você não tem controle dos documentos e por isso acaba perdendo eles. E isso, infelizmente, acontece bastante. Então, esses foram alguns riscos que eu identifiquei como sendo prejudicial para quem não tem o controle de documentos, para quem não tem uma gestão desses documentos eficiente. Agora, quais são os benefícios que a gestão do documento traz? É isso que a gente vai falar agora. Pensando nos benefícios que ele traz, no momento que você faz esse controle, você tem clareza de quais são os documentos, quais são os registros, quais são os documentos externos que você tem dentro da sua empresa, você consegue organizá-los de uma maneira melhor e assim vai ter mais facilidade para encontrá-los, vai ter mais facilidade para disponibilizar para os colaboradores, vai ter mais facilidade em entender o que precisa ter dentro da empresa e o que não precisa, porque quando você tem consciência de todos os documentos que existem, você consegue fazer uma análise mais profunda desses documentos para poder, de fato, entender se você realmente precisa desse documento, se a informação que está ali está de acordo com aquilo que é aplicado dentro da empresa, ou se, de repente, essa informação não é mais válida porque lá atrás isso funcionava, mas agora não funciona mais. Então, a gestão de documentos, ela traz a vantagem de você poder olhar os documentos com mais profundidade e poder entendê-los. E se em algum momento passa pela sua cabeça, nossa, como esse documento é complicado, nossa, como esses documentos são burocráticos, é mais um motivo, um ponto de alerta para você que você precisa parar e analisar esse documento. Porque se em algum momento você diz que esses documentos ou esses registros são só verificados na auditoria externa, porque no dia a dia do trabalho você não verifica, você nem analisa esses documentos, você nem sabe para que eles servem, você tem que revisar e ver se realmente faz sentido para você ter esse documento ou não, ter esse registro ou não. E pode ser que você se surpreenda com a quantidade de informações que você vai retirar do seu sistema de gestão e da sua gestão de documentos. Então, pense bem sobre isso. Eu quero te passar também algumas orientações de como fazer uma boa gestão desses documentos e de toda a informação documentária que você tem da sua empresa. A primeira coisa que você precisa fazer é listar esses documentos. Todos os documentos e registros existentes dentro da sua empresa. Então, a gente utiliza muito a planilha de informação documentada, que é um documento macro, né, uma planilha onde eu coloco ali todos os documentos existentes na organização, todos os registros, todas as leis, normas que a empresa segue, fica tudo registrado ali. No momento que eu tenho isso disponível para consulta, já facilita para que qualquer pessoa da organização que tenha acesso a esse documento consiga localizar e encontrar o que precisa com mais facilidade. Com essa lista em mãos e já tendo relacionado toda a documentação, toda a informação documentária que você tem, você precisa identificar como ele vai ser controlado. Como vai ser controlado esse documento?
através de uma revisão numérica, através de uma revisão alfabética? Qual será a versão mais atual? Porque é comum acontecer de a gente estar trabalhando com uma versão mais atual daquele procedimento, mas ter alguém que ficou com uma versão antiga. E a gente nem sabia que ela estava com a versão antiga. Então, ela pode estar fazendo um processo que não existe mais, ou de uma forma que a gente não faz mais. Então, você precisa ter como controlar esses documentos para que você possa atualizá-los e que todo mundo entenda que aquele documento foi atualizado. O terceiro ponto é definir o formato de guarda desses documentos. Será que ele vai ser físico? Será que ele vai ser eletrônico? E isso vai depender de como funciona a sua organização. Existem empresas que preferem tudo de forma eletrônica e está tudo certo. Agora, tem empresas que preferem ter tudo de forma física e também está certo. Pode ter um pouco dos dois? Também pode, porque você vai avaliar quem é que vai receber essa informação. E para isso, você precisa entender um pouco mais dessas pessoas e ver se elas têm facilidade com computador, se elas têm facilidade com leitura. Então, tudo isso você vai pesar antes de poder definir o formato de guarda desses documentos. Vale ressaltar também que muitas empresas, já pensando em diminuir os impactos ambientais, acabam optando por versões eletrônicas dos documentos. Agora, você tem que avaliar se lá na fábrica é possível também deixar e-mail eletrônico. Ou, se realmente as pessoas não têm acesso, então vai ter que ser em formato físico. O quarto ponto é estabelecer o local de armazenamento. Pode ser uma área, pode ser um departamento, ou até mesmo um diretório de rede, caso seja num servidor, né, de forma eletrônica. Mas, enfim, você precisa detalhar esse local de guarda para que fique fácil da pessoa localizar. Então, lembre-se que o objetivo aqui é que qualquer pessoa que veja essa lista consiga rapidamente encontrar aquilo que ela precisa. Então, se você coloca de forma detalhada o local de armazenamento, e o que é o local, o que eu quero dizer com forma detalhada? É que algumas pessoas colocam assim, está no servidor. Ok, não está errado, porque de fato está no servidor. Agora, se a gente puder colocar na pasta X, né, no caminho Y, colocar um detalhamento um pouco maior, vai agregar mais informação para a pessoa que está procurando e ela vai encontrar esse documento de forma mais rápida. Então, pense sobre isso e veja a possibilidade de estabelecer o local de armazenamento e ainda deixar de forma detalhada para que fique ainda mais fácil o acesso. Isso não se refere só apenas eletrônico, mas quando for físico também. Eu tenho um cliente que ele costuma colocar o detalhe. Está na sala X, na gaveta 3, na pasta Y. Então, isso agiliza muito o processo na hora de recuperar um documento, de encontrar esse documento. Outro ponto que vale ressaltar, e que a gente está entrando no quinto, é avaliar se a informação ela é confidencial ou se ela precisa de acesso com senha. Por que isso? Porque vários documentos precisam ser controlados. Em algum momento, vai ter algum que vai precisar de um acesso restrito, né, por ele ser confidencial. Então, é nesse momento que você precisa sinalizar se este for o caso. O sexto ponto é você definir o tempo de retenção dessa informação documentada. Então, você precisa verificar e estabelecer quanto tempo esse documento, esse registro precisa ser mantido. Neste item aqui, é importante lembrar que em algumas situações existem leis que regem, né, o tempo de guarda de determinados documentos. Por exemplo, as notas fiscais. Existe um tempo mínimo de retenção das notas fiscais e você precisa se atentar a isso e a outros documentos que também têm alguma lei vigente que estabeleça alguma regra. Nos demais casos, você mesmo vai estabelecer a regra de acordo com a realidade da sua empresa, de acordo com aquilo que é necessário. Então, você precisa definir um tempo de guarda desses documentos. Por quanto tempo eu vou reter essa informação? Após esse tempo de retenção, você também precisa identificar qual é o destino que esse documento vai ter após o tempo de retenção. Então, você precisa avaliar o que vai ser feito com esse documento depois de passado esse período. Vai ser destruído? Será que ele vai ser encaminhado para arquivo? Para inativar? Ele vai ser deletado? Você precisa ter isso bem definido também. O oitavo ponto é você deixar claro como vai ser a recuperação desse documento. Como eu vou encontrar essa informação documentada? Ela vai estar arquivada ou guardada por ordem cronológica, por ordem numérica, por sequencial, por título, por nome do colaborador. Enfim, você vai ver a melhor forma de identificar esse documento para que você consiga recuperá-lo de uma maneira mais eficiente. E depois de tudo isso, mas não menos importante, você precisa definir onde você terá cópias controladas dessas informações, principalmente dos documentos, né?
Então você precisa definir e perceber quais são as pessoas ou quais são os processos que precisam ter uma cópia desse procedimento, dessa instrução de trabalho, desse documento, de forma geral. Então você vai definir e vai deixar dentro dessa planilha também a informação que em determinados locais vai ter ali tantas cópias controladas de determinada informação documentada. Isso serve para quando você precisar fazer uma atualização nesse documento, você consiga rapidamente identificar onde tem cópia e já poder fazer a troca e a atualização desses documentos nos locais em que eles estão, em que tem essas cópias também. Talvez agora você esteja se perguntando, tá, mas tudo isso é muito burocrático ainda, Camila. Na verdade, não. Se você parar para analisar todos os itens que nós falamos, colocar isso numa planilha e juntar toda a documentação que você tem, você verá que vai trazer muito mais praticidade no seu dia a dia para você controlar sua documentação. Sem precisar ficar investindo energia pensando onde será que está guardado aquele determinado documento. Porque aqui você vai saber que todos estão dentro dessa planilha e que é só vir e consultar. Agora que você entendeu a importância de fazer a gestão de documentos e que você já tem todos os itens necessários que vão compor a sua planilha, coloque isso em prática hoje mesmo e depois me conta aqui como foi a sua experiência.